Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre as samambaias. Vou mostrar as espécies que eu cultivo aqui em casa. Vou falar um pouquinho sobre a forma de cultivo e sobre a luz ideal para elas. São muitas espécies e cada uma é mais linda que a outra. Já ouvimos falar que as samambaias são as plantas mais antigas no mundo. Elas existem na Terra desde a época dos dinossauros. Essas plantas, elas são bem primitivas. Elas não têm nem semente, nem flor, nem fruto. Na natureza, elas se reproduzem pelos esporos que nascem no verso das folhas, que caem no chão ou são levados pelo vento. Além da multiplicação pelos esporos, nós também conseguimos por divisão de touceira ou rizomas. As samambaias em geral são plantas de sombra ou meia sombra. Na meia sombra sempre o sol fraco da manhã ou do final do dia. São plantas que gostam de umidade, calor e não suportam muito o vento. Aqui nessa região, também sendo um corredor, não há circulação de vento forte. Todas as plantas que nós temos aqui nessa região, inclusive as samambaias, são de sombra ou meia sombra, e assim na primavera-verão nós colocamos um sombrite para que todas não recebam sol forte. A maioria das samambaias são nativas da Ásia e algumas das Américas, como a samambaia americana. Dentro do grupo das samambaias existem várias famílias botânicas. A maior parte delas se encontra na família Polypodiaceae. E dentro dessas famílias existem vários gêneros e espécies, como os Platycerium, chifres de veado, as avencas, os asplênios, dentre outras. Aqui na minha coleção eu tenho a Adrinaria coronus. Essa planta foi a única samambaia que me foi vendida como de sol pleno, e ela está a sol pleno. Ela tem a folha bem ereta e bem rígida, bem coriácea. Eu tenho outra muda dela, um outro vaso. Depois eu mostro melhor para vocês. Essa é a samambaia americana verde-limão. É uma das minhas últimas aquisições. Eu achei ela muito linda. Eu só conhecia a espécie verde dela, eu tenho também. Ela é muito bonita. Essa é a samambaia crocodilo, ou conhecida também como asplênio crocodilo. Ela tá um pouco queimada do sol, eu tenho que trocar ela de lugar, porque agora vai começar a bater mais sol aqui nessa região. E essa planta é de sombra ou meia sombra com sol fraco. Aqui eu tenho a samambaia holandesa, ela queimou um pouco de sol. Ontem nós a colocamos aqui e vamos também colocar o sombrite aqui o mais rápido possível.
por conta da chegada da primavera, verão nessa região, bate sol forte e as plantas, sendo de sombra ou meia sombra, vão começar a sofrer por conta disso. Essa holandesa é uma planta belíssima. Aqui nesse vaso eu tenho duas espécies. Eu tenho uma espécie da havaiana e eu tenho essa aqui que chama samambaia rabo de sereia. Na ponta da folha ela solta essas duas bifurcações aqui. Essa é a samambaia prateada. Eu ainda não acertei o cultivo dessa planta. Eu já mudei de lugar 2 vezes. E ela não fica tão cheia. Pelo menos eu percebi que ela é bem lenta. Mas eu não vou desistir do cultivo dessa planta. Aqui eu tenho a americana verde. Ela tá enorme. Tá bem cheio esse vaso. Tá gigante esse vaso, na verdade. Aqui eu tenho um asplênio, que também pertence à família das samambaias. Ele também já foi atacado várias vezes por lesmas. Agora eu tô tentando recuperá-lo. Eu amo essas plantas que formam um ninho, que são conhecidas como bird nest. Esta é a minha imponente samambaia havaiana. Ela sempre tá a coisa mais linda, gigante. Nós já trocamos de vaso por 2 vezes. Se ela tá linda assim agora, ainda no inverno, imagine na primavera, verão. Ela se destaca aqui no ambiente, porque ela é realmente maravilhosa. As folhas novas ficam todas eretas e depois vão pendendo. Vou matar nesse vaso aqui. Aqui eu tenho um outro vaso da Adrinaria coronus. Vejam como ela é bem rígida, bem coriácea, as folhas, bem durinha e bem ereta. Eu coloquei esse vaso ontem aqui, que ele estava na sala, porque eu já coloquei uma outra samambaia lá na sala, vou mostrar pra vocês. Essa é a Jamaica, samambaia Jamaica azul. Ontem eu fiz uma divisão por rizomas, que me gerou 3 mudas. Uma delas eu vou colocar num vaso lá na sala, perto da janela. E as outras 2 mudinhas eu vou presentear. Essa planta também, as folhas são bem eretas. E ela tem um verde bem azulado mesmo.
Essa é a samambaia amazônica. Ela tem folhas grandes e que formam um arco. Do grupo dos platicérios, eu tenho 2 chifres de veado. Esse é o bifurcatum. Tá? Coisa mais linda. E esse é o chifre de veado superbo. Do grupo das avencas eu tenho 3 espécies, essas 2 aqui fora. Essa outra aqui que tá imensa. E aqui na minha sala eu tenho essa outra espécie de avenca, que é o avencão.